E aí galera, mais um vídeo aí sem enrolação, hein? Quer saber o que as grandes casas estão recomendando para os fundos imobiliários? Fica aí comigo, você vai ver já. Roda a vinheta. Fiz um levantamento aqui para dar mastigadinho para vocês aí o que as grandes casas aí estão recomendando de fundos imobiliários. É a bola da vez. Agora, efetivamente a bola da vez, porque os juros tá caindo e quem vai se beneficiar nisso? Serão os fundos imobiliários, bicho. Ó, aposta aí. Um dado importante aí, o número de investidores aí na Bolsa, segundo o último relatório disponível para eles, que foi feito, disponibilizado para nós, na realidade, que foi feito em abril, está em 818 mil investidores. E eu falei num vídeo, numa entrevista que eu fiz com o Sérgio Beleza, que nós tínhamos apostado que esse ano aqui, ó, não duvidava não que ia chegar a 1 milhão, hein, de investidores só de fundos imobiliários. Nós estamos falando que, comparando ao mês de março, subiu 3,36. O negócio vai ficar bom. O que eu fiz então decorrente disso? Isso não é uma recomendação, já vou deixar muito claro para vocês, é só um mapeamento que pelo menos vai auxiliar o que as grandes casas aí estão aí recomendando ou que estão cobrindo determinados fundos. Então eu olhei para o Itaú, olhei para a XP, olhei para a Ativa, olhei para o BTG Pactual, Safra e Banco do Brasil. Então nós temos aí algumas instituições de peso que vai valer a pena você ficar aí comigo até o final, que eu vou te mostrar aonde cada um está recomendando a alocação ou cobrindo o que o fundo está fazendo. Alguns dados interessantes para você estar olhando. São 34 fundos distribuídos em 9 segmentos. Então eu juntei todas essas casas então listaram 34 fundos e a diversificação está em 9, mas 9 segmentos. Então por isso você tem que estar sempre vendo que a importância de você diversificar, não só a sua carteira de ações, mas como sua carteira imobiliária. Então, por aqui você já começa a ter a visão. Nós estamos com 34 fundos com 9 segmentos. Quais são os segmentos? Nós temos segmentos de papéis, que é títulos e valores, segmentos de escritório, tijolo em desenvolvimento, tijolo educacional, shopping, fundos de fundos, lojistas, lajes corporativas e híbridos. Por incrível que pareça, esse levantamento nos trouxe que os títulos imobiliários e seus fundos de papéis são os maiores queridinhos dessa turma toda. Então são 13 votos, vamos dizer assim, 13 indicações ou 13 coberturas, comparado dois segmentos que tem, que é logística e lajes corporativas. Então você vê como está bem diversificado aí a situação. São 34 fundos, onde eu mostro a Ativa, BTG Pactual, Safra, Banco do Brasil, Itaú e XP, está aqui na tela. Coloquei em 3 colunas para que vocês consigam visualizar quais são os fundos que nós estamos falando. Primeira coluna 11, 11, 12. Aí eu separei para vocês quais foram os 5. Então quem são os 5 maiores queridinhos dessa turma? Nós temos com 4 indicações ou coberturas de um setor híbrido, que é o HGRU11, nós temos 3 com BRC R11, que são setor de escritório, 3 de HGRE11, lajes corporativas, 3 RBRP11, tijolos de escritório, né? E 3 XPLG11, que é de logística. Então você vê que mesmo assim, os 5 maiores indicados que estão sendo cobertos têm a sua diversificação. Nessa tela que eu vou colocar aqui para vocês, eu separei para ver qual desses 34 fundos está barato ainda para
você olhar para ver se tem alguma janela de oportunidade. Então nós sabemos lá que é o preço dividido pelo valor patrimonial, abaixo de 1, ele está barato. Então eu listei 14 fundos que nessa relação, que desses 34, 14 estão baratos. Só que dos 14 que estão baratos, se vocês olharem, eu gosto de sempre olhar duas coisas. Uma das coisas eu trouxe aqui que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, para mim, ele é extremamente importante para mim, é um dos parâmetros para que eu possa investir. Eu não compro fundos com patrimônio abaixo de 400 milhões, por exemplo, que de repente não tenha liquidez, pode me trazer um transtorno aí se eu tiver um problema de liquidez. Então o outro indicador é a liquidez. Se nós olharmos essa tabela, então, desses 14 que estão na tabela, 9, que é o KNCR11, BRCR11, JSRE11, HGBS11, XPML, HGRE, HSML, o Vino, RCRB11. Então esses são 9 papéis que são interessantes de você estar olhando. Esses dados do patrimônio líquido, do setor e do preço sobre o valor patrimonial, acabei pegando lá do Fundo Explorer. É um bom site, sim, que você consegue visualizar um monte de indicadores e que você tem várias informações lá. Então essa tabelinha é importante você incluir qual é a liquidez de cada um e qual é a sua necessidade de você ter essa liquidação, né? No meu caso eu olho o patrimônio, vejo a liquidez também, a perspectiva onde eles estão. Notem que desses 9 nós temos 3 que são de shoppings e eu venho falando isso desde março, quando veio a pandemia. Fiz um vídeo aqui de um dos shoppings que eu aportei, falei para vocês que eu estaria aportando, que tem um caixa de sobra, né? Que é o VISC 11, que ele, porventura ele não está nessa lista dessas casas todas, mas está na minha carteira. Então é importante você visualizar esses e ver a diversificação. Aqui parece, para quem é mais velho, aquele jogo da loteria que vinha lá do cavalinho, que tinha lá dos jogos, que vinha assim, coluna do meio, coluna 1, coluna 2. Então eu coloquei aqui todos os fundos e aonde tem a indicação das casas ou a cobertura, para que você possa visualizar quem é que está apostando mais. Não deixa de ser uma aposta, lógico isso, né? Quem está cobrindo ou recomendando mais determinados fundos. Então eu vou pegar um exemplo aqui, o BRCR11. Quem é que aposta nele? BTG Pactual, Safra, Banco do Brasil, eles apostam nesse papel. Isso vai te dar um parâmetro dos principais fundos, porque senão essas casas não iriam olhar isso diferentemente, com uma maneira de valorização, com uma maneira de você estar se posicionando agora para ganhar mais no futuro. Lembrando que esta é uma parte de investimento que ele é sempre de longo prazo, gente. Não tem como, não tem magia. Momentos como esse, quem teve sangue de barata comprou mais nessa pandemia e pode até estar colhendo os frutos agora, realizando um pouco de caixa para poder estar fazendo isso. Então nós temos aí esses fundos todos que dão uma dica para vocês, o que o mercado está olhando, né? Quais são os segmentos, né? Que eu falei no início, né? Então você vê que ele tem uma variedade tremenda. Então sempre bom você ter na carteira aí, né, uns 5, 6 tipos diferentes, de tamanhos diferentes, para que você possa ajudar a ter isso. Então fica aí conosco aí, ó. Se gostou, like, mais CQ Investimento aí, forte abraço, fica aí conosco aí, distribua, hein? Tchau!